Milênios de estudos e descobertas em física formaram nosso mundo atual. Desde tecnologias cotidianas até invenções que transformam o mundo, até o nosso conhecimento do universo, do muito grande ao muito pequeno. Sem o avanço da física, esses não existiriam. Apesar de termos feito muitas descobertas, elas ocorreram ao longo do tempo, algumas delas até mesmo por acidente. Então, vamos analisar os milhares de anos de trabalho necessários para formar o mundo atual e algumas das pessoas que nos trouxeram até aqui. Vamos começar isso no século 7 e 6 a.C., com um homem chamado Tales de Mileto, que alguns consideram ser o pai da ciência. Ele é conhecido por explicar fenômenos com teorias e hipóteses, não mitologia. Por exemplo, mesmo que pareça absurdo para nós agora, ele teorizava que toda a matéria era composta unicamente por água. Ele pode ter errado o alvo nessa, mas acredita-se que ele foi capaz de prever um eclipse solar em 28 de maio de 585 a.C., conhecido como Eclipse de Tales. Este eclipse realmente interrompeu e pode ter ajudado a terminar uma guerra entre dois reinos locais na época. Avançando para o século 5 a.C., filósofos propõem uma nova teoria, que a matéria não é composta apenas por água, mas uma coleção de elementos. A água era uma, as outras eram terra, ar e fogo. Anos depois, Aristóteles propôs um quinto elemento, o éter, que formava os corpos celestes, pois as estrelas talvez não contivessem os mesmos elementos terrestres. Ficaria chocado ao descobrir que são feitos de elementos da Terra. Mas mesmo sabendo que esses elementos clássicos estão errados, eles se alinham bem com os 4 estados da matéria que conhecemos. Vamos iniciar este vídeo com algumas teorias antigas. É com uma história que tenho certeza que muitos de vocês conhecem, que começa com uma coroa de ouro e uma banheira. No século III a.C., vivia o cientista, engenheiro e matemático Arquimedes, que contribuiu mais para o mundo do que qualquer outro cientista da antiguidade. Sua contribuição mais famosa provavelmente foi feita durante o banho. Arquimedes tinha que determinar a densidade de uma suposta coroa de ouro, para determinar se algum prata havia sido substituída por um ourives desonesto. Ele não podia derreter a coroa para calcular em forma normal. Ele percebeu, ao tomar banho, que o nível da água subia quando entrava. Ele aplicou esse princípio para calcular o volume da coroa, já que a coroa deslocaria seu próprio volume em água. Ele calculou a densidade da coroa usando massa-volume, e concluiu que era menor que a do ouro, provando que a prata de fato havia sido misturada. Arquimedes prosseguiu com seus estudos sobre corpos flutuantes e objetos submersos. Ele explica o princípio de Arquimedes, que afirma como a força de flutuação é aplicada num corpo, num fluido, é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. É por isso que você se sente mais leve na água, ou o porquê da dificuldade em submergir uma bola de praia inflada. A história da coroa de ouro foi realmente questionada, devido à precisão necessária para medir o deslocamento da água. E quão difícil isso seria dado os instrumentos disponíveis para Arquimedes. Uma técnica prática que utiliza o princípio de Arquimedes seria suspender a coroa em uma extremidade de uma balança e equilibrá-la com uma massa igual de ouro do outro lado. Portanto, na água, a coroa deslocaria mais água que o ouro. Devido ao seu volume maior, teria uma força de flutuação aumentada, tornando mais aparente que estava misturado com prata. A física é uma ciência fundamental e alicerce da tecnologia. Descobertas de física de hoje geram tecnologias futuras, um padrão que remonta ao passado distante. Na antiguidade, vários gregos se interessavam por desenvolver máquinas. Por exemplo, Arquimedes é conhecido por inventar várias polias e alavancas. Sua famosa citação é: "Dê-me um lugar para ficar e eu moverei a terra". Isso está relacionado à vantagem mecânica e ao aumento das forças aplicadas. Máquinas com vantagem mecânica possibilitam levantar um carro usando nossa própria força. Uma invenção notável dele foi a garra de Arquimedes, que empregou a vantagem mecânica como defesa de um trecho da muralha de Siracusa na Segunda Guerra Púnica. Seu design exato é incerto, mas atuava como um guindaste com polias e alavancas, para levantar ligeiramente os navios inimigos da água, fazendo-os eventualmente inundar e afundar. Atualmente, itens como abridores de garrafa, cortadores de unha, martelos e engrenagens de bicicleta, carrinhos de mão e mais fazem uso desses princípios. Avancemos rapidamente para o século XI, quando um físico conhecido como Ibn al-Haytham mudou a maneira como pensamos sobre a luz. Apesar de muitas pesquisas, al-Haytham é visto como o pai da óptica. Sem entrar em detalhes, al-Haytham esteve em prisão domiciliar por anos. Nesse período, ele publicou uma coleção de 7 livros, chamada Livro da Óptica, onde ele provou que a luz viaja em linha reta.
Ele realizou isso por meio de um dos primeiros experimentos científicos, já que muitas teorias anteriores eram simplesmente especulação. Naquela época, acreditava-se que objetos mais pesados caíam mais rápido, conforme a teoria de Aristóteles. Isso seria provado errado séculos depois. Al-Haytham realizou um experimento cortando um pequeno buraco em uma parede. Pendurou 2 lanternas em diferentes pontos de uma sala adjacente. Ele observou que a luz iluminava pontos únicos na sala oposta, e cada um formava uma linha reta com o buraco e uma das lanternas. Por centenas de anos acreditou-se que nossos olhos emitiam raios de luz, que ricocheteavam nos objetos, permitindo-nos ver. Ele afirmou primeiro que a luz, na realidade, sai dos objetos e entra em nossos olhos, o que agora sabemos ser correto. Agora, ele estava errado sobre os arcomenozíris, mesmo pesquisando. Ele assumiu que os arco-íris eram uma imagem do Sol formada a partir de um espelho curvo devido à água dentro das nuvens. Não foi até o ano de 1300 que Teodorico de Freiburg usou frasco esférico e globos de vidro para simular gotas de água que ocorrem durante a chuva. Ele observou que a luz refratada nas gotas refletia de volta, ou era refratada novamente. Mesmo sem uma contribuição direta de Al-Haytham para nosso entendimento sobre arcomenozíris, Teodorico de Freiburg usou o livro de óptica de Al-Haytham para ampliar nosso conhecimento. Hoje, a óptica tem aplicações em medicina, telescópios, astronomia, tecnologia a laser, cabos de fibra óptica e muito mais. A seguir, há cerca de 2000 anos, a primeira bússola foi inventada. Embora usassem eventualmente para navegação, ninguém sabia como funcionava por mais de 1000 anos. Isso foi até o início do século XVII. Por muito tempo, assumiu-se que as bússolas eram atraídas por uma grande ilha magnética no Polo Norte. Isso foi até William Gilberto entrar em cena e escrever seu livro, onde provou que a Terra era na verdade um gigante ímã. Neste livro, ele explora experimentos onde modela a Terra com algo chamado torela, ou uma esfera de material naturalmente imantado. Ao passar uma bússola sobre a torela, notou que sempre indicava o polo magnético e se comportava como se estivesse na Terra. Christian Birkeland aprimorou a torela 300 anos depois para investigar ainda mais a aurora polar e por que ela aparecia perto dos polos magnéticos da Terra. William Gilberto também trabalhou com eletricidade. Ele é acreditado com a invenção do termo eletricidade e muitos o consideram o pai da engenharia elétrica. Uma das invenções de Gilbert foi o eletroscópio, o primeiro instrumento para medir a presença de carga elétrica. Mais de 300 anos depois, o físico Victor Hess usaria o eletroscópio para descobrir algo que lhe renderia o prêmio Nobel, mas eu chegarei a isso em breve. Como mencionei, durante mais de 1000 anos, acreditava-se que objetos mais pesados caíam mais rápido. Isso foi introduzido por Aristóteles e parece intuitivo, mas é claro que agora sabemos que isso está errado. A narrativa é que por volta de 1590, o cientista Galileu soltou esferas de diferentes massas da Torre de Pisa, para demonstrar que o tempo de queda é independente da massa, o que agora sabemos ser verdade. Ele mostrou que a equação pode representar a relação entre distância e tempo. Mesmo que a física básica tenha se mostrado exata, muitos historiadores veem a história não como ela é, mas como um experimento de pensamento. Galileu trabalhou com pêndulos e introduziu o conceito de relatividade, que seria grandemente expandida por Einstein. Galileu declarou que as leis da física se mantêm iguais em qualquer sistema movendo-se em linha reta a uma velocidade constante. Significa que não há movimento absoluto. Tudo é relativo. Se estivesse numa nave espacial se deslocando pelo espaço a uma velocidade constante, seria impossível determinar se você está em movimento ou parado. Seu cérebro deve estar dizendo que esses asteroides estão passando por um observador imóvel agora. Mas se observar mais de perto, provavelmente se convencerá de que os asteroides estão parados e você está se movendo além deles. O trabalho de Galileu estabeleceu as bases para Einstein, mas também forneceu o quadro para o que Isaac Newton iria descobrir. Newton publicou o livro Principia em 1687, estabelecendo as bases da mecânica clássica, e é considerado uma das publicações científicas mais influentes de todos os tempos. Em Principia, Newton declarou que a gravidade une as massas. A Terra e você exercem forças mútuas. Ele expõe como essa força segue a lei do inverso do quadrado. Ao se afastar 2 vezes mais de algo, a força gravitacional enfraquece por 4 vezes. Claro, discutimos suas 3 leis do movimento aqui. É um dos primeiros aprendizados em um curso de física de nível inicial. Newton tinha um forte interesse na mecânica celeste e corpos em órbita. Por muito tempo, acreditou-se que os corpos celestes orbitavam em círculos perfeitos. Newton demonstrou que um caminho elíptico é formado pela lei do inverso do quadrado, que governava a gravidade. Newton também contribuiu para o campo da óptica. Ele inventou o termo espectro para explicar as cores.
quando a luz branca entra em um prisma. Ele inventou o primeiro telescópio refletor funcional durante seus estudos, ou o telescópio newtoniano. Ele não teve essa ideia, mas parece ser o primeiro a fazer um que funciona. Os telescópios refletores são muito simples em design e não utilizavam lente, trazendo vantagens. Décadas atrás, Galileu criou o chamado telescópio galileano, que usava refração em vez de reflexão. Com duas lentes ampliava imagens em cerca de 30 vezes. Mas falhas no design causavam imagens borradas ou distorcidas. Porém, essas falhas não barraram Galileu de observar crateras na Lua ou várias luas de Júpiter. Os telescópios refletores, embora não perfeitos, não continham algumas dessas falhas, como refrações indesejadas, também conhecidas como aberrações cromáticas. Assim, no século XVIII, as pesquisas com eletricidade aumentaram. Porém, naquela época, desconhecia-se que a eletricidade provinha de partículas carregadas, que agora chamamos de elétrons. Isso estava a mais de um século de distância, mas isso não impediria que pesquisas fossem feitas. Na verdade, um componente elétrico-chave do seu computador, telefone. Em 1745 foi formado o primeiro e outros eletrônicos, quando Ewald von Kleist conectava uma folha de metal no interior de um frasco de vidro que então foi preenchido com água. O objetivo é ligar a água a um gerador para carregá-la, capaz de gerar carga elétrica. Quando Kleist tocou o papel alumínio, ele sentiu um choque elétrico muito forte, que era potencialmente fatal. Mas o que estava acontecendo era que o jarro estava armazenando eletricidade. Isso ficou conhecido como um jarro de Leyden. Talvez alguns de vocês não conheçam esse nome, mas o jarro de Leyden também é considerado o primeiro capacitor da história. Capacitores estão presentes em todos os eletrônicos atuais. Eles armazenam carga. A maioria das pessoas em uma aula básica de física pode aprender análise de circuito básica com estes. Agora, as aplicações de capacitores têm uma ampla gama. Armazenar carga pode simbolizar binário em um sistema digital. Pode fornecer grandes quantidades de corrente para coisas como lasers e aceleradores de partículas. Eles podem ser usados como sensores. Eles podem ajustar a potência em sistemas de alta tensão conforme necessário. Durante a vida de Isaac Newton, tornou-se uma figura influente na comunidade científica. Poucos ousavam desafiar suas ideias. Isso persistiu após sua morte. Porém, ele não acertou em tudo, e no final do século XVIII e início do XIX, Thomas Young desafiaria a visão de Isaac Newton sobre óptica. O cientista Christian Huygens, em 1678, sugeriu que a luz é uma onda. Porém, Isaac Newton ignorou isso e propôs suas teorias. Newton via luz como partículas, já que suas leis de movimento poderiam descrevê-las melhor. Thomas Young apoiou a teoria de Huygens no final do século XVIII. Em 1804, todas as dúvidas foram eliminadas. Ao relatar os resultados do seu experimento de dupla fenda, um dos experimentos mais famosos de toda a física, ele inicialmente observou o comportamento das ondas de água em um tanque de ondulação. Ele viu que as ondas se combinariam ou se anulariam, gerando um padrão de interferência. Ao realizar o experimento com luz, iluminou através de duas fendas. Ele viu os mesmos padrões emergirem, provando que a luz era de fato uma onda. Agora, mudando de assunto, em 1843, James Joule elaborou um experimento para medir o equivalente mecânico do calor. Naquele tempo, parecia que eram duas coisas bastante distintas. Calor sendo transferido versus o movimento físico de algo. Porém, ele demonstrou que eram permutáveis. Ele criou um aparelho que podia ser girado por uma manivela, fazendo dois pesos subir e descer. Isso então giraria uma pá, que agitaria a água dentro de um recipiente. Quando os pesos caíam, Joule notava um aumento na temperatura, conforme medido por um termômetro. Após movimentar os pesos repetidamente, ele calculou um valor de cerca de 4,14 joule, sendo equivalente a uma caloria. Essa é a energia necessária para aumentar 1 grama de água, 1 grau Kelvin. Sabemos agora que estava um pouco errado, como cerca de 4,18 joule por caloria. Joule demonstrou que a energia não some, ela simplesmente mudava de formas. Isso resultou na criação da primeira lei da termodinâmica apenas alguns anos depois. O que talvez você não saiba é que, em 1842 anos antes, um homem chamado Julius R. von Mayer compôs um texto sobre o tema energia, não sendo criada nem destruída, assim como a troca do trabalho mecânico e calor. Infelizmente, Mayer não era um físico verdadeiro, porém um médico, logo seus artigos foram amplamente ignorados por especialistas na área. Ele leu sobre as experiências de outros, utilizou suas observações para formular ideias, mas não estava preparado para mostrar suas descobertas da maneira correta. Isso o decepcionou anos depois,
que Joule é acreditado por muitos tópicos pelos quais ele havia sido um defensor anos antes. Joule conduziu seus próprios experimentos. Então ele não roubou as ideias de Mayer. Agora atribuímos essas descobertas a Joule. E ele até tem uma unidade de energia com o nome dele. E claro, a termodinâmica prosseguiu para uso no design de motores, refrigeradores, usinas de energia e muito mais. Então, ao buscar as equações mais influentes, praticamente qualquer artigo ou vídeo que encontrar incluirá as equações de Maxwell. São as equações que indicam a relação entre eletricidade e magnetismo. Elas anteciparam a existência de ondas eletromagnéticas que se propagam através do vácuo à velocidade da luz. As ondas eletromagnéticas são o que englobam os sinais, viajando pelo ar ao falar no celular. Elas incluem luz visível, micro-ondas, raios X, raios gama, etc. Basicamente, qualquer coisa relacionada à óptica, comunicações sem fio, lasers, etc., tem suas bases enraizadas nas equações de Maxwell. As equações de Maxwell previam a existência de todas essas ondas que vê aqui, mas naquele tempo a maioria ainda não tinha sido descoberta. Nunca transmitimos um sinal de rádio ou ouvimos raios X, porém, em algumas décadas, todos seriam descobertos. No fim dos 1880, o físico Wilhelm Röntgen investigava tubos de vácuo e efeitos externos quando a corrente passava por eles. Durante um experimento com estes, um dia, ele observou um efeito fluorescente em uma tela de laboratório. Ele concluiu que um novo raio causava esse efeito. Pois eram ainda desconhecidos então, ele nomeou esses raios como X, como usamos para incógnitas na matemática. Enquanto prosseguia com sua investigação, ele finalmente viu uma radiografia. Era uma imagem brilhante do seu esqueleto em uma tela de cianeto de platina. Como pode imaginar? O que ele descobriu? Ele utilizou os recém-descobertos raios X para fotografar a mão de sua esposa poucas semanas depois, para o qual ela exclamou: "Eu vi minha própria morte." Um ano após, os raios X já eram utilizados em imagens médicas. E, claro, ainda são usados hoje para fins médicos e de segurança. Por essa descoberta, Röntgen ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física em 1901. Ficou conhecido como pai da radiografia diagnóstica. E em 2004, um elemento radioativo da tabela periódica foi nomeado em sua homenagem. As descobertas de Röntgen então inspiraram mais pesquisas na existência desses raios X de outras fontes. E Antoine-Henri Becquerel foi um físico. Decidiu fazer sua própria descoberta. Ele acreditou que alguns materiais fosforescentes com os quais trabalhava, como sais de urânio, podem emitir raios X sob luz solar, e ele logo descobriu que isso estava completamente errado. O que estava acontecendo era que a radiação estava vindo do próprio urânio, sem a necessidade de luz solar. A propósito, neste ponto no tempo, o urânio era visto como um metal inofensivo, mas isso logo mudaria. Esse fenômeno com sais de urânio, agora, ficou conhecido como raios de Becquerel. Isso foi até alguns anos depois, quando o estudante de pesquisa de Becquerel, um renomado físico de todos os tempos, Marie Curie, iniciou a pesquisa desses raios e eventualmente cunhou o termo radioatividade. Apesar de Becquerel não conseguir nomear os raios após ele, a unidade de núcleos atômicos decaem em uma substância por segundo agora é chamada de Becquerel. Marie e Pierre Curie, possivelmente o casal mais famoso na ciência. E junto com Becquerel, os três deles descobriram que o tório também era radioativo. Os Curies continuaram suas descobertas. 2 elementos radioativos novos, polônio, nomeado em homenagem à Polônia, onde Marie Curie cresceu, e também rádio. Em 1903, os Curies e Becquerel foram premiados com o Prêmio Nobel por seu trabalho em radioatividade. Pierre Curie faleceu em 1906, poucos anos depois, e é mais conhecido pela descoberta do ponto de Curie, uma temperatura na qual um ímã perde seu magnetismo. Marie Curie foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, um em física e outro em química, em 1911. Enquanto os Curies pesquisavam sobre radiação, o físico Ernest Rutherford iniciou o trabalho com urânio e descobriu 2 tipos de radiação. Bloqueável por uma fina folha de papel, que foi denominada radiação alfa, que consiste em 2 prótons e 2 nêutrons, mesmo desconhecido na época, e outro que poderia ir direto ao papel, mas seria bloqueado por algo como alumínio. Isso foi chamado de radiação beta, e é muito mais perigoso ser exposto a isso. O mais perigoso desses 3 que abordarei é conhecido como radiação gama, e foi descoberto em 1900 por Paulo Villard. Essa radiação gama vinha do rádio, que os Curies haviam descoberto recentemente. Raios gama não consistem em partículas subatômicas, mas sim são ondas eletromagnéticas de alta energia. Apenas barreiras mais espessas interrompem os raios gama, compostas de coisas como chumbo e ferro. Estes são perigosos porque comprimento de onda minúsculo e alta energia. Permite a interação deles com células humanas, provocando doenças e câncer. Armas nucleares os liberam, por exemplo. Embora isso não torne essa pesquisa em radiação pareça positiva,
A radioatividade se aplica a reatores nucleares, representando atualmente 14% da energia mundial. E a radiação é usada na medicina para diagnosticar e tratar doenças. Por exemplo, na radioterapia, usamos radiação para especificamente matar ou retardar o crescimento de células cancerígenas. Estamos prestes a entrar nos anos 1900, onde a física experimentou um crescimento inacreditável. Fiquei surpreso ao fazer este vídeo com o quanto eu teria que incluir apenas nesse século. Notarás nossa compreensão de diversos extremos, como o muito grande, o muito pequeno, o muito frio e o muito rápido. Todos seriam melhorados significativamente. Nos anos por vir, descobertas levariam a novas invenções que mudaram o mundo e outras que foram mais controversas. Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.